1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, perdão, irmãos, 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vou contar para você a história do Silvio. Silvio acordou um dia, todo empolgado, porque aquele dia era o dia da grande festa, que ele estava esperando já há praticamente um mês. Não é daquelas festas que você sabe que vai acontecer no fim de semana. É aquelas que já começam com meses de antecedência, com a sua expectativa de que aquele grande evento iria acontecer. E tinha alguns motivos para isso. Um deles é porque era o aniversário do seu amigo. E muitos dos amigos deles de infância iriam se reunir naquele aniversário, naquele evento importante. Era um tempo ele quer rever gente que fez parte da sua história, mas que há tanto tempo ele não via. E aquilo já gerava uma grande expectativa no coração dele, mas tinha uma expectativa um pouquinho maior. Também estaria naquela festa a Rita, grande paixão da vida do Silvio. E Silvio, aquele dia, ele falou para si mesmo que ia tomar coragem e dizer para ela, se declarar para ela o que ele sentia. E ele tinha certeza, isso na cabeça dele era a plena convicção, de que Rita iria corresponder aos seus sentimentos. De que a partir daquele dia, eles iam começar a namorar, até porque já tinham tido conversas antes, onde a coisa estava mais ou menos explícita. Chegou o grande dia, ele acordou, passado o tempo, a hora se aproximando, ele foi tomar banho, vestiu a sua melhor roupa, e diferente daquela maneira como os homens saem, ele de fato não escolheu a primeira coisa, ele se programou, a calça combinando com a camisa, com o sapato, tudo naquela harmonia, porque era o grande dia da grande festa. Desceu, ligou a chave do seu carro, saiu, era um sábado, ele não imaginava o trânsito que ele ia pegar na rua. E na medida que o trânsito ia aumentando mais, e as horas iam passando, Silvio começou a ficar mais tenso, mais ansioso. Será que ele iria conseguir chegar na festa? Será que quando ele chegasse, Rita talvez tenha ido embora? Será que quando ele chegasse, não ia ter tempo de conversar com os amigos que ele foi, por causa do horário? Enfim, foi ficando mais nervoso, mais nervando, mas por um milagre, os céus se abriram, e a gente sabe, quem mora no Rio de Janeiro, volta e meia se encontra com isso, as portas se abrem, o trânsito se abre, era uma obra ali à frente, ele correu, meteu o pé no acelerador e chegou a tempo. Perto, e é uma outra crise crônica, ele achou que não ia encontrar vaga, mas inexplicavelmente tinha vaga sobrando ali na rua do apartamento do seu melhor amigo. Não precisou anunciar ao porteiro quem ele era, já era um grande conhecido, subiu, tocou ali no apartamento, todo empolgado, quando de repente ele ouve os passos, seu amigo abre a porta, com aquela cara de sono, o pijama, e fazendo a seguinte pergunta: Silvio, por que é que você não veio ontem na festa? A frustração foi grande. Ele esqueceu que o dia tinha sido ontem, tal era a sua expectativa. Imagina que Jesus tenha convidado você também para uma festa inesquecível, aquela que você está esperando há muito tempo, e quando você chega, aconteceu a mesma coisa com Silvio, a festa já tinha acontecido. E por um motivo que a gente ainda não sabe exatamente, essa também era a preocupação da igreja de Tessalônica no texto que a gente leu. A Bíblia nos fala, e Paulo fala da preocupação deles, daqueles que, quando Jesus voltasse e estivessem vivos, subiriam aos céus,
E o que é que aconteceria com aqueles que já estivessem mortos? Primeiro, o que aconteceria? E outro, também era uma inquietação deles. Ok, esses vão também estar com Jesus, os que morreram antes da segunda vinda de Jesus. Nós estamos vivos e vamos subir com ele, mas será que haverá algum tipo de distinção no céu? Será que nós, os vivos, e era essa a visão do apóstolo Paulo, que acreditava, e não há nada de errado nisso, que acreditava que ele mesmo iria participar da segunda vinda de Jesus em vida, ele iria ver esses eventos. Será que nós, que estamos em vida, vamos ter um lugar melhor no céu do que aqueles que morreram e já estão mortos e vão ressuscitar? Será que aqueles que ressuscitarão terão alguma primazia sobre nós que estamos vivos nos céus? Eles teriam um tipo de prêmio de consolação, participariam de um lugar melhor no céu, teria um apartamento vista para a praia e a gente vai morar no interior? Não sei. Era uma preocupação que a igreja tinha aqui de Tessalônica. E Paulo vai começar o texto dizendo: irmãos, sobre esse assunto eu não quero que vocês sejam ignorantes. Sei que a palavra ignorante hoje soa para a gente quase como um xingamento, mas não era esse contexto. Irmãos, eu quero que vocês desconheçam isso. Eu quero que vocês conheçam a verdade sobre a volta de Jesus, sobre a ordem desses eventos, sobre o que vai acontecer com aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, e o que vai acontecer com aqueles que já estiverem morrido quando Jesus voltar, e por isso eu quero esclarecer isso para você. É a primeira palavra de Paulo aqui no texto em que a gente leu. Mas vamos dar alguns passos para trás, antes da gente entrar aqui nessa ordem, porque o passo para trás primeiro é uma coisa que nós já falamos, mas que a gente precisa voltar a explicar, que é o fato de que um dia Jesus vai voltar. Esse é o primeiro pressuposto que a gente tem que ter antes de entrar no texto. Jesus um dia voltará. Quem falou isso não é só o livro de Apocalipse, ao contrário do que algumas pessoas pensam, de que só o Apocalipse fala da segunda vinda de Jesus. Não, o próprio Jesus anunciou isso em várias ocasiões. Pego aqui duas partes, dois versículos, ou dois conjuntos de versículos aqui. O primeiro lá em Lucas, quando Jesus diz: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Filho do Homem é uma terminologia que Jesus pega lá de Daniel, no Antigo Testamento, para referir a si mesmo. João, quando Jesus fala lá em João, em capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai, isso é Jesus dizendo, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E aí ele fala: e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus mesmo fala sobre a sua volta. Agora, a gente vai falar de volta, mas podemos falar isso na linguagem de duas vindas de Jesus. A primeira vinda sendo a vinda descrita nos evangelhos, Jesus veio, morreu e ressuscitou, e a segunda vinda como essa volta de Cristo sobre a terra. E aí você vai perguntar, existem diferenças entre essa primeira vinda e essa segunda vinda? Existem algumas diferenças. Vou pedir ao tio Carlos para colocar aí o PowerPoint, a gente vai poder explicar um pouquinho para vocês aqui qual é a diferença entre uma e outra com alguns versículos. Na primeira, ele veio para salvar, e agora, na segunda vinda, ele voltará para julgar. Salvação na primeira e julgamento na segunda. Vamos ler os versículos de João 3,17, que fala aí da primeira vinda, aquele que está ali à sua esquerda. Pois Deus... Então, começou o jogo. Jesus falou: olha, quem crê em mim, eu vim aqui para que quem crê em mim fosse salvo, seja salvo pelo poder da minha palavra, seja salvo por mim pelo meu sacrifício. Então Cristo está dando essa oportunidade, né, sem entrar aqui na questão da predestinação, esse chamado ao arrependimento a todas as pessoas, ok? Na segunda vinda, é como se o apito final dessa partida estivesse encerrando tudo. Não é mais o tempo da salvação. O tempo da salvação é agora, até a segunda vinda de Jesus. O tempo da segunda vinda, ou o propósito da segunda vinda, é o julgamento final. Acabou a partida, vamos ver quem ganhou.
no sentido de quem é que vai para o céu e quem é que não vai para o céu, quem é que vai para o inferno. Lembrando que não é pelas obras, não é pelo aquilo que você faz, mas pelo fato de que você creu em Jesus e entregou a sua vida a Ele. Olha o que Paulo vai falar lá em Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de vir, e Ele já tinha vindo, então essa segunda vinda de Jesus, para quê? Julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então nós estamos no tempo da salvação. Quando Cristo voltar, no dia será o tempo do julgamento. Acabou, não tem mais gol, não tem mais pênalti, é o apito final. Segundo propósito, a segunda diferença, Cristo veio para iniciar a restauração do seu povo, a minha restauração, a sua restauração. E quando Ele voltar, Ele voltará para consumar essa restauração do seu povo. Vamos explicar aí a partir desses 2 versículos. Primeiro, Cristo Jesus falando: eu não vim, primeira vinda, chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Cristo Jesus veio chamar você para se arrepender, ok? Para ser salvo. Mas esse arrependimento, essa salvação, ela é um processo na nossa vida. A justificação é um ato, mas o processo se chama santificação. Você hoje lida com os seus pecados e luta com eles. Você hoje luta com as suas dificuldades, você luta com as suas limitações. Você não está 100% transformado. Você está perdoado, e você vai para o céu por isso. Você está em transformação, mas ainda assim sujeito à ação do pecado na nossa vida. Quando Cristo voltar, tudo isso vai mudar. É o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15. E quando isto, o corpo, que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Nós teremos, vamos falar isso daqui a pouquinho mais à frente, mas teremos um corpo glorificado, um corpo novo. Mas esse corpo, além das questões das aparências, vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, é a ideia de que ele não será corruptível. Se você tentar algum tipo de pecado, não vai exercer domínio sobre você, diferente da experiência que nós temos hoje. Hoje nós lutamos contra essas coisas. No momento que esse novo corpo vier, não haverá mais luta, nós seremos incorruptíveis como o Brasil, irmãos. Que heresia! Seremos incorruptíveis na real acepção do termo. Não adianta, nós não iremos pecar, todas as lutas terminarão nesse dia. Diferenças ainda, irmãos. Ele veio para uma terra cheia de pecado, viveu aqui numa terra, num mundo cheio de pecado, e agora voltará para transformar de fato essa terra. 1 João 3,16, o texto mais famoso da Bíblia. Vamos ler juntos, irmãos? Porque Deus... Você já reparou que Deus veio, amou o mundo, mas não transformou esse mundo por inteiro? O Império Romano existia na época, era um império opressor e escravizador. Cristo Jesus não foi lá e derrubou os poderes e falou assim: chega de opressão, chega de escravidão ou coisas parecidas. Havia ainda a corrupção. Mateus mesmo, Levi, era um coletor de impostos, tido como uma das pessoas mais corruptas, ou a classe de pessoas mais corruptas. Ele se converteu, Mateus, Levi, mas a corrupção continua existindo. Isso não foi, a terra, esse sistema não foi totalmente transformado. Havia ainda o desequilíbrio da natureza, coisa que a gente tem falado cada vez mais. Mas quando vier Jesus na sua segunda vinda, na volta de Cristo, tudo isso vai mudar. Mas nós, segundo a promessa, aguardamos hoje, eu e você, novos céus e nova terra em que habita a justiça. Aí sim, na Nova Jerusalém, onde nós iremos morar. Lembrando disso, irmãos, quando Jesus vier, nós não vamos morar no céu, nós vamos morar aqui na terra. Também daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto, segundo 2 Pedro 3,13. E esse novo céu e nova terra é um tempo onde habita a justiça. Não haverá corrupção, nem somente interna, mas também do mundo onde a gente vive.
nada vai ser corrompido. Aqui vai haver justiça, aqui vai haver amor, aqui vai haver perdão, alegria plena, como a gente sempre sonhou, irmãos. Numa antiga metáfora, isso serve para a gente decorar e memorizar, são dois animais. Jesus veio a primeira vez como um cordeiro, e a segunda ele voltará como um leão. A ideia do cordeiro, daquele que se oferece, que se sacrifica para a nossa salvação, e o leão como aquele que vem para julgar, para exercer plenamente aqui na terra o seu domínio. Veio como cordeiro, ele voltará como leão. Passado isso, Jesus vai voltar, aprendemos isso, ou reaprendemos, ou revivemos isso. Fica ainda a inquietação da igreja aqui que Paulo está escrevendo. E os mortos, quando Jesus voltar? Eles vão estar numa situação pior do que a nossa. Pode tirar o PowerPoint, obrigado. Vai estar numa situação pior do que a nossa, quando nós iremos encontrar Jesus nos ares. Lembrando que Paulo se refere a nós, falando dele e da igreja, porque acreditava que ele iria estar vivo quando Cristo Jesus voltasse. E aí ele começa a explicar sobre essa situação, nos versículos 13 a 15. Não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Na prática, existe diferença de status entre os que estão vivos e os que estarão vivos quando Jesus voltar e os que estarão mortos? Paulo fala, nenhuma. Se existe uma diferença, é do meio de transporte. Os vivos subirão com Cristo, né? E os mortos, talvez da terra, ressuscitarão com Cristo Jesus. Um modo um pouquinho diferente, mas no fundo, Paulo está dizendo, isso pouco interessa. A questão é que não existe nenhuma perda de qualidade. Estar vivo não é melhor do que estar morto quando Jesus voltar. Estar morto não é melhor do que estar vivo quando Jesus voltar. Vão viver a mesma plenitude, vão viver na mesma terra transformada, vão viver tão próximos quanto um do outro, do mesmo Deus. Não vai haver diferença nenhuma. Na palavra da festa, ambos foram convidados por Jesus para participar da mesma festa, com o mesmo anfitrião. E nenhum filho de Deus que tenha entregado a sua vida a Jesus vai ser barrado nessa festa. E nessa festa dos céus não tem cercadinho VIP, não tem fila especial, não tem privilégio. Todo mundo vai viver a plenitude dessa festa, que vai ser tão boa e tão maravilhosa, que nem vivo você precisa estar para participar dela, que Jesus dá o seu jeito. Morreu? Pode vir para a festa, não tem problema não, porque você vai ressuscitar. E por isso, Paulo diz, de modo algum, nós precederemos aqueles que dormem. A ideia do preceder aqui, nós, os que vivem, precederemos os que dormem, é fazer alguma coisa antes e levar vantagem. Paulo diz, a gente não está numa situação privilegiada, porque nós estaremos vivos quando Jesus voltar, de jeito nenhum, né? Já que a gente está no contexto de festa, falei isso aqui também no primeiro culto, é que nem festa de casamento, quem chega na festa de casamento em primeiro lugar, tem uma certa primazia, não tem, irmão? Principalmente se a festa não tem lugar para todo mundo sentar. Eu que faço casamento, pastor Leonardo também, às vezes a gente sabe, a gente está impetrando a bênção aos noivos, e antes da noiva sair, já tem muita gente que já sai, carro ligado, quer chegar na hora certa para garantir o seu lugar, e dali não ficar. E tem um momento mais especial ainda, que é o momento onde se abre a mesa dos doces, irmão. Esse é o momento da barbárie. Esse é o momento onde a delicadeza, a finesse, a sua elegância, ela é colocada de lado, porque o doce exerce uma atração assim que é indescritível, né? Aí todo mundo conversando lá, taça de champanhe na mão, dedinho, diz que isso é falta de educação, né? Mas tem aquela coisa de dedinho em pé, conversando, senhor, senhora, abriu a mesa de doce, parece, sabe, aquela ideia do filme, todo mundo abrindo, correndo, abrindo a bolsa, irmãos e irmãs, fazendo aquele discreto chocolatinho ali,
Pensando, pô, gente, não tem dinheiro, 10 reais para comprar um chocolate ali na padaria? Enfim, é o nosso instinto aqui animal. Tem vantagem quem chega primeiro na mesa de doce, tem vantagem quem chega primeiro na festa de casamento. Paulo dizendo, no céu não tem nada disso, o seu doce está guardado para você, o seu lugar está guardado para você, o seu quarto de hotel está guardado para você, não se preocupa que não vai haver diferença, tá? E Paulo vai dizer, continuar falando, a gente não vai preceder os que dormem, ele usa muito essa expressão, 3 vezes no texto, nós não precedemos aqueles que dormem. Você, pela minha fala aqui, já percebeu que eu estou usando os que dormem como sinônimo de a pessoa está morta, né? Nós não precederemos aqueles que estão mortos. Mas existem algumas religiões que pegam esse texto justamente para falar que depois que nós morremos, nós entramos num estado de sonolência, dormimos, ficamos dormindo até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, nós acordamos e participaremos da segunda volta de Jesus. Existem algumas religiões que acreditam nisso. Nós não acreditamos nisso, porque aqui dormir é um sinônimo de morto. E eu vou ler 2 versículos que esclareçam isso um pouquinho mais para a gente. Primeiro, um texto que fala, texto clássico, em que fala que depois que a gente morre, a gente vai se encontrar com Jesus. O ladrão na cruz. E disse a Jesus, o ladrão, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E aquele homem foi salvo. E Jesus disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não seria uma explicação de Jesus que fala a verdade, somente a verdade, dizer, e que hoje tu dormirás e quando eu voltar nós nos encontraremos no paraíso ou na terra prometida. Jesus não diz isso, Jesus fala, hoje tu estarás comigo no paraíso. E também, irmãos, a gente vê o próprio Jesus usando dormir como sinônimo de morrer. E dormir é quase um eufemismo que a gente usa, até de uma maneira delicada, né? Como a gente diz hoje, fulano se foi, fulano descansou, que são sinônimos de faleceu e morreu, até para amenizar um pouco a questão do momento. Jesus usou esse termo também, na morte de Lázaro, João 11. Isto dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro, isso é Jesus falando, adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. E a confusão pode ser na cabeça dos discípulos também. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivessem falando do repouso do sono. Essa mesma confusão que outras religiões têm, é a mesma confusão que os discípulos tiveram aqui quando Jesus usou a expressão dormir. Estão dormindo? Não, Jesus está falando aqui claramente, essa é a explicação que a própria Bíblia nos dá, a respeito da morte de Lázaro, e não de um sono, repouso ou coisa parecida. Então está claro para a gente que os que dormem é o sinônimo dos que estarão mortos, ou os que estão mortos, no caso aqui do nosso texto. E no versículos 16 e 17, continuando aqui, irmãos, a Bíblia começa a narrar de uma maneira belíssima, belíssima, como será a volta de Jesus. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. João Calvino, quando comenta esse texto, ele diz, está bem certo, que o único propósito do apóstolo, na presente passagem, era dar um pequeno vislumbre do aparecimento magnífico e venerável do juiz, no caso de Jesus. Porque nenhuma palavra pode descrever, de fato, com tanta riqueza, com tanto detalhe, com tanta plenitude, o que vai acontecer quando Jesus voltar. A linguagem humana ela é incapaz de descrever esse evento que é para além da nossa compreensão, irmãos. Então a Bíblia nos dá vislumbres disso, coisas que nós podemos entender e que mostram realidades, mas que ainda não conseguem alcançar a realidade do céu. Por exemplo, a gente vai do céu e da volta de Jesus e da Nova Jerusalém. Você consegue descrever de fato como é que vai ser a nossa morada celestial? Como vai ser o novo céu e a nova terra? É difícil para a gente perceber isso. Então a gente vai ser eterno, não é isso?
Como é que é viver eternamente? Só o Highlander pode responder isso, né? Como é que é? Não tem tempo, não tem dia, não tem hora. Até porque nós vivemos no paradigma do tempo e do espaço. Lembrando que tempo é criado por Deus, espaço é criado por Deus. E na eternidade não tem isso. E a gente pode tentar imaginar um pouco como é que é, mas ainda assim a nossa cabeça não consegue compreender tudo. Mas o que a Bíblia diz é que no tempo de Deus, e hoje à noite a gente vai falar sobre esse tempo de Deus na continuação aqui nos versículos 1 a 11 do capítulo 5, no tempo de Deus, Deus vai dar sua palavra de ordem, o anjo vai falar e a trombeta vai soar. E a ideia aqui dessa linguagem é a chegada da cavalaria, como se todo mundo estivesse lutando e de repente a trombeta ou aquele instrumento lá, ele anuncia que a cavalaria está chegando, ó, pode parar a luta, nós ganhamos a guerra. Chegou o grande exército que vai nos ajudar nessa batalha que nós parece que estávamos perdendo. Essa é a ideia. Recebeu a trombeta, o exército está vindo, o Senhor está chegando, não há nada mais do que lutar, agora só agradecer, louvar e viver a plenitude que Deus tem para nós. E a Bíblia diz que nesse dia os mortos ressuscitarão. Um esclarecimento: não seremos zumbis, irmãos. Nós não vamos ressuscitar assim, meio esqueleto, meia carne, tipo o clipe do Thriller do Michael Jackson. Lembra disso? Década de 80? Nada parecido com isso, irmãos. A Bíblia diz que nós vamos ressuscitar num novo corpo. 1 Coríntios é quem vai descrever isso melhor, capítulo 15, um corpo glorificado, um corpo refeito. E aí você pode dizer, você vai ressuscitar mais bonito do que você já é. Você vai ressuscitar mais forte, mais jovem, e pode acreditar, é melhor do que qualquer botox, melhor do que qualquer cirurgia plástica, você vai ficar nos trinques, pode acreditar nisso, meus irmãos. E a Bíblia diz, bonito, né? Boa esperança aqui pra gente. No céu, falei no primeiro culto da Rafaela, sempre diz que no céu a gente vai tomar Coca-Cola. A diferença é que na Coca-Cola no céu, não tem caloria, irmãos, amém? E não tem gosto de Coca Light nem Coca Zero, o gosto da Coca-Cola original. Não faz mal, não precisa preocupar com glicose, não precisa preocupar com colesterol no céu, nada. Você pode fazer os exames lá, né, com os médicos que vão ressuscitar lá, fazer os exames na gente, está tudo dentro das taxas, não se preocupa com isso. E a gente vai ressuscitar assim, e esses mortos que ressuscitarão, obviamente está implícito, mas o Howard Marshall explica, refere-se aos mortos que têm um relacionamento com Jesus. Não quer dizer que todos os mortos ressuscitarão para estar com Jesus. Os mortos que viveram com Jesus, que entregaram a sua vida para Jesus, que se converteram em vida. Porque lembrando que a segunda volta, a segunda vinda, é o apito final, não tem mais conversa, ali é o julgamento de todas as coisas. E ele vai falar de uma coerência interessante. Se a sua vida, Howard Marshall, terrestre, era essencialmente determinada pelo seu relacionamento com Jesus, assim também vai ser a sua existência na morte. É uma continuidade. Se na sua vida você viveu com Jesus, aqui na sua primeira vida, na eternidade você vai viver com Jesus. O ponto consequente também é verdadeiro. Se na sua vida aqui inteira você viveu sem Jesus, na eternidade você vai viver sem Jesus. Céu e inferno. Jesus trabalha isso no seu sermão, que fala a respeito do porvir. Vai separar os que pertencem a ele à sua direita e os que não pertencem à sua esquerda. E os seus dias que vão para a sua direita vão viver com ele para sempre, e a sua esquerda vão para uma realidade dura, mas verdadeira, chamada inferno, que o próprio Jesus ensina aqui para nós. E aqui nesse encontro, mortos e vivos em Cristo, vão para a festa, irmãos? Vamos. Que roupa que você vai usar lá? Apocalipse diz a roupa exata que você vai usar. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são a justiça dos santos. É claro que isso também é uma figura de linguagem. A ideia da sua veste tão pura, resplandecente, é a justiça de Deus imputada a nós, o nosso perdão, mas também a nossa justiça, os nossos atos que nos acompanharão. E o convite para entrar, disse,
escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, 9. Bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. O convite é para você. Jesus, para essa festa, para esse encontro, para esse tempo de transformação, para essa segunda vinda, para a eternidade, para o novo céu, para a nova terra, lembrando que nova terra é uma realidade nossa aqui. Só lembrando, isso é uma coisa que acho que vale a pena a gente dizer. Alguns teólogos fazem a seguinte analogia: será que Deus, a gente está numa terra que está corrompida pelo pecado, a gente está numa terra amassada. Jesus vai pegar essa terra e ele vai, como um ferro de passar, né, deixar essa terra lisa, a terra que a gente vive hoje, perfeita. Ou a terra que Jesus vai rasgar de uma vez por todas, terminar, e a partir disso, deixar isso para lá, e a partir do nada, e Deus pode, ele vai fazer uma nova terra e um novo céu. É uma discussão que eu considero ela não tão relevante, irmãos, porque é o seguinte: para Deus não faz diferença nenhuma. Para a gente faz, né? O que é mais fácil, você passar uma blusa ou você costurar uma blusa do nada? A não ser as irmãs que têm grande habilidade, mas ainda as que têm grande habilidade, é muito mais difícil ser construído do nada, né? Para Jesus, qual é a diferença? Refazer ou fazer do zero? Para Deus não há diferença absolutamente nenhuma. O fato é, a terra será perfeita onde habita a justiça. E esse convite para participar dessa festa é para você que está ouvindo essa mensagem. É o Jesus que diz: arrependei-vos. O convite é: entregue a sua vida para Jesus. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, hoje, Jesus, não eu, não a Igreja da Gávea, está dizendo: entregue o seu coração. Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. Só existe uma maneira de você participar dessa eternidade, que é colocando a sua vida diante do altar de Jesus. Faça isso hoje, que o resultado é a eternidade e a vida em festa para a eternidade. E Paulo clonou do pastor Leonardo: o que eu levo para casa? Versículo 18 diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Paulo explica isso tudo para dizer: consolem uns aos outros, para explicar e para dizer: se consolem com isso. Por quê? A palavra consolo não é só aquele consolo de enxugar as lágrimas, mas de encorajar. Se encorajem, mantenham firme a esperança, mantenham firme o consolo também na vida de vocês, porque a volta de Jesus não é uma coisa que é para a gente pensar: vai acontecer lá no futuro, e isso não tem nada a ver com a minha vida hoje. Claro que tem. A gente tem que viver hoje como se Jesus voltasse amanhã. Isso quer dizer, venda todos os seus bens e viva de ar, viva de fotossíntese? Claro que não. Aliás, tem uns irmãos que queriam viver isso na igreja de Tessalonicenses, é o que a gente falou domingo passado à noite, que espiritualmente eram tão espirituais, na verdade, que queriam viver de uma maneira que pediam auxílio aos irmãos, porque eles estavam em profunda consagração, tinham vendido tudo, não trabalhavam, porque estavam esperando a volta de Jesus, mas na hora que a fome apertava, batiam na porta dos outros irmãos, diziam: irmão, eu estou na prova, estou na aprovação, por favor, né, contribua para a minha expectativa sobre a volta de Jesus, me dá um alimento ou coisa parecida. A palavra de Paulo é duríssima. Cuide do que é vosso e trabalhe com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os que de fora, e de nada venhais a precisar. Em outras palavras, traduzindo: vai trabalhar, vagabundo. Se você acha que Jesus vai voltar amanhã e você vai viver de caridade, porque você está espiritualmente, santamente esperando Jesus, a Bíblia diz: nada disso. Trabalhe, trabalhe. Mas a vida muda, o olhar muda, porque a gente percebe que a nossa verdadeira vida e aquilo que a gente sonha, e aquilo que a gente espera, e aquilo que de fato vai satisfazer o nosso coração, não vai estar aqui. Viva com alegria, viva com plenitude, viva com prazer aqui, mas o que a gente espera de fato, que a nossa alma anseia, essa perfeição, só nas regiões celestiais, e a gente tem que viver acreditando nisso, para que a gente viva na terra, mas os nossos pés e a nossa mente estejam lá em cima,
onde Cristo habita e onde o dia de onde Ele virá para nos buscar e nos chamar para viver num mundo perfeito, refeito por um Deus perfeito, para que a gente viva nele com toda a alegria do mundo, que somente um corpo novo consegue receber. Porque nem a alegria de Deus plena, esse coração, esse corpo não consegue conter. Mas na Nova Jerusalém, no novo corpo, a gente vai experimentar. Creia nisso hoje, creia nisso amanhã. E quem sabe, meus irmãos, a gente não vai ter nem culto à noite, porque Jesus vai voltar no meio do caminho. Pode ser, pode não ser, vamos esperar. Maranata, vem Senhor Jesus. E que Ele nos abençoe, irmãos. Nosso Deus e Pai, obrigado por essa palavra que esclarece, que traz esperança, encorajamento, que traz vida, que traz consolo, Senhor, e traz certeza, Pai, de que um dia cearemos contigo, que um dia moraremos nesse mundo perfeito, como pessoas incorruptíveis, desfrutando da maior alegria que nem nessa vida podemos sonhar que teremos, ó Deus. Traz esperança diante de nós, na medida em que cremos nisso, Senhor, e que, esclarecidos pelo Senhor, possamos orar todos os dias: Maranata, vem Senhor Jesus. É o teu tempo, mas nós temos a expectativa de que isso aconteça, Senhor, quando o Senhor quiser, mas que isso aconteça em breve, Pai, porque ansiamos por estar contigo. É o que nós pedimos, Deus, rogando a tua bênção sobre nós, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.